Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, está aqui com a doutora Tami, ela que é sócia fundadora da Você Português, que apesar do nome não faz só a parte de cidadania portuguesa, não. A gente vai falar sobre tudo isso, mas entre outras coisas também. Doutora, é um prazer ter você aqui. Ela já falou, não me chama de doutora, Heitor, pelo amor de Deus, me chama de Tami. Mas não consigo, é força do hábito, fui militar, então é senhor, senhora, doutor, doutora, entendeu? Enfim, eu vou tentar, tá? Vou tentar chamar de Tami. Por favor, por favor. Então, é um prazer ter você aqui. Obrigada, Heitor. É um prazer estar aqui. Oi, pessoal. Espero que esse conteúdo aí que a gente traga hoje seja legal para a sua audiência. É um tema que eu adoro falar. Tá muito no meu dia a dia, né? Direito internacional, planejamento migratório, árvore genealógica. Então, acho que vai ser legal. É legal, né? A gente estava conversando, né, fora das câmeras, que Heitor... Eu, por exemplo, né, meu nome é Nogueira Machado, acabou tendo uma supressão do da Cruz ali, Nogueira da Cruz Machado. Um monte de nome, né? Que a gente aprende na escola como cristão novo, mas o nome técnico é judeu sefardita, né? Judeu sefardita. Sefardita, perdão. E aí você falou assim, pô, olha, pode ser que você tenha uma descendência e pode ser que não, mas além disso a legislação já mudou, então assim, não é tão fácil quanto você acha que é. Falei, tá, droga. E aí, como é que funciona essa questão? E eu também tenho visto aí algumas coisas na mídia, que é a questão de residência permanente em Portugal também tá para mudar, né? Ou já mudou? Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, até porque são bem diferentes. Sim. Em relação a judeus sefarditas, o que eu te indicaria a fazer primeiro? A fazer uma árvore genealógica para entender qual é a nacionalidade até os seus tetravós. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma pesquisa mais aprofundada e entender, será que é melhor a gente ir para o caminho dos judeus sefarditas ou será que você tem direito a outra nacionalidade e nem sabe? Porque a grande maioria dos brasileiros, eles têm direito à nacionalidade espanhola, à nacionalidade italiana ou portuguesa e não sabem disso. Então, esse é um grande ponto. E essas outras nacionalidades, hoje, elas são mais fáceis de obter do que a nacionalidade via descendência de judeu sefardita, tá? E por que eu falei isso, assim? Por que é mais fácil? Então acabou, os descendentes de judeus sefarditas não podem mais se tornar portugueses. Não é bem assim. Podem, mas a legislação ela foi modificada e aí foi uma questão assim puramente política, tá? Não sei se você já ouviu falar da questão da Abramovich, etc., mas por causa aí da guerra, né, da Ucrânia, houve o Abramovich, ele precisava sair da Rússia e aí, enfim, né, no meio da guerra, assim, ele não tinha como sair da Rússia, ele é ex-presidente do clube de futebol Chelsea. Do Chelsea, E aí, o que magicamente deram a ideia? Você deve ser descendente do sefardita, então vamos procurar essa nacionalidade. Só que ele realmente era descendente do sefardita, só que o que aconteceu? Ele se tornou português, através desse processo, em menos de um mês. E esse processo da descendência de sefardita, ele leva pelo menos 2 anos para completar. Porque é um processo que exige, primeiro, que a comunidade israelita de Lisboa aceite realmente, determine que você é descendente de um cristão novo. E aí, enfim, a base probatória ela é realmente muito severa, né? A gente precisa comprovar com uma descrição genealógica e muitas documentações. E depois, né, depois que ficar comprovado realmente que ele é descendente do sefardita, aí sim você vai para a parte jurídica, que é a parte da conservatória. Conservatórios portugueses são como se fosse cartórios, né? Então, esses cartórios, eles é que determinam se essa pessoa ela pode se tornar portuguesa porque é um descendente do sefardita ou não. Então, mais um tempão aí para determinar ali, para julgar várias condições. Então, são dois processos. Imagina, o Abramovich falar em um mês ele conseguiu a nacionalidade portuguesa, o passaporte europeu. E aí, no meio da guerra, né, os portugueses ficaram muito revoltados. E aí o presidente, Marcelo, presidente de Portugal, ele precisou fazer uma medida provisória ali. Ele falou, não, peraí, deixa eu mudar aqui essa legislação. Deixa eu tentar mudar essa legislação. E aí,
tudo iniciou-se, assim. Então, hoje, os descendentes judeus-sefarditas, eles podem se tornar portugueses, mas existe uma série de requisitos agora para serem preenchidos que, na prática, se você não tem um comprovante muito forte de vínculo com a comunidade portuguesa, você não consegue que seu processo seja deferido na conservatória. Então, o que é esse vínculo com a comunidade portuguesa? Você precisa morar lá, você precisa ter recebido alguma herança, você precisa, enfim, ter realmente, ou então, idas frequentes a Portugal. Né? Idas frequentes, eles não falam na legislação exatamente quantas são. Isso faz com que o processo seja muito discricionário. E aí, tem muita gente que me pergunta e fala, tá, mas então eu tenho uma vez por ano. Uma vez por ano eu fui para Portugal. Isso vai configurar vínculo? Não sei. Não sabemos. Acreditamos que sim. A nossa petição vai ser nesse sentido. Enfim, a gente vai brigar por esse direito. Mas não existe um rol taxativo. Então, a gente não tem como, mesmo assim, garantir que uma vez por ano é uma ida frequente a Portugal. Entendi. Então, mesmo assim, ele pode negar esse processo hoje. E, além de tudo, mesmo esse direito, com esses requisitos, ele, a qualquer momento, ele pode ser extinto, porque agora o objetivo é esse. Então, por causa da guerra agora de Israel, né, Portugal mudou um pouco o entendimento e falou, não, peraí, deixa eu adiar esse término integral desse direito aos descendentes, porque imagina, ia ficar muito feio politicamente para, nesse momento que a gente se encontra na história, encerrar um direito para os judeus. E aparecer antissemitismo, né? Exatamente. Então, acabou prolongando um pouco isso, né? Está em discussão hoje na Assembleia da República. Então, hoje, né, eles colocaram ali um prazo para ou meio do ano que vem, para encerrar totalmente esse direito, ou final do ano que vem. Então, ainda está em discussão. Ou seja, meio do ano que vem ou final do ano que vem, esse direito vai estar extinto, ao que tudo indica, porque ninguém bateu o martelo de nada. Mas é algo incerto. Então, eu indicaria você não ir para esse lado de judeu-sefardita, e sim ir para o lado da nacionalidade. Até porque, quando a gente pega pela ancestralidade genética dos brasileiros, né, tem muita gente que fala, não, acho que é mais, sei lá, um continente... 72%, né, da ancestralidade genética dos brasileiros, são dados mesmo, veio da Europa. Então, e dentro desses 72%, que veio da Europa, 39% veio da Itália, Portugal e Espanha. Então, imagina, assim, quantos brasileiros realmente têm ascendentes e nem sabem, porque geralmente a gente sabe até, sei lá, nosso trisavô, né, o pai da nossa bisavó, nosso bisavô. Quando chega no tetravô, ninguém nem sabe. A gente nem sabe que tem 28 tetravós. Então, eu indicaria ir para esse lado mesmo, né? Investigar melhor a sua árvore genealógica, porque é provável que você tenha aí um direito por outra nacionalidade, você nem sabe, e aí você foge dessa questão que, infelizmente, está confusa dos judeus sefarditas hoje. Especificamente sobre... A gente está falando sobre nacionalidade, né? E as pessoas buscam e tal, mas também tem a questão da residência permanente, né? Que, pro caso dos Estados Unidos, por exemplo, é melhor ser residente permanente do que ser cidadão. Sim. Né? Da questão de impostos, pelo menos. Tá. Então, o que acontece? Assim, a gente faz muitos vistos em Portugal. Portugal, ele precisa de imigrantes. E eles gostam, né, muito de imigrantes brasileiros. Então, por causa da língua, enfim, né, pela questão histórica também. E econômica também, né? A gente leva muito dinheiro para Portugal. Então, Sim. Eles gostam muito de imigrantes brasileiros. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma gama de vistos de residência enorme. E a cada dia cresce, né? Então, por exemplo, a gente tem visto de nômade digital. Então, se você trabalha remotamente, você pode ter um visto em Portugal porque você trabalha remotamente. Você só não pode estar vinculado a uma empresa portuguesa. Então, se você tem ali o seu trabalho, se você comprova, é claro, alguns requisitos, né? Você precisa, para nome digital, por exemplo, ganhar um valor X nos últimos 4 meses, né? Esse valor é 3 salários mínimos nos últimos 4 meses. 3 salários mínimos portugueses, que é... Olha, tava 720, agora em janeiro aí vai ser 860, se eu não me engano. Aumentaram muito o salário mínimo euros português. Vezes 4. Vezes 4, exatamente. Então,
precisa, nos últimos 4 meses, tá? Então, são 3 salários nos últimos 4 meses. Tem muita gente que então se confunde. 12, né? Exatamente. Então, você precisa, sim, ganhar um valor considerável, né, para o caso de nômade digital. Então, hoje, considerando hoje, tá, os 720 euros de salário mínimo de 2023, é mais ou menos 15 mil reais que você precisa ganhar nos últimos 4 meses. Então, não é nem 5 mil reais por mês, né? Então, é claro, isso vai mudar e depende muito da cotação do euro também. Sim. Não tem nunca como a gente fazer uma continha certa, porque hoje, por exemplo, a gente não tem que fazer só multiplicado por 4, tem que fazer multiplicado por 5, né, por causa da cotação e tudo mais. Mas tem essa possibilidade e tem diversas outras. Tem uma possibilidade que é de visto de busca de trabalho. Então, assim, eu estou desempregado, eu quero me mudar para a Europa, eu quero buscar um trabalho na Europa. Você tem como ir para Portugal. Você precisa ter ali um requisito de 3 salários mínimos guardados na sua conta, até porque Portugal precisa saber que você não vai passar necessidade em Portugal, né? Eles querem saber se você realmente tem como se manter durante esses 120 dias para procurar trabalho. Então, se você quer ir para Portugal, por exemplo, né, e não tem um trabalho, você pode ir buscar um trabalho em Portugal, procurar um trabalho em Portugal, e você estará lá legalmente se você fizer esse visto de busca de trabalho no consulado. E aí, via de regra, assim, esses vistos têm a validade de quanto tempo, mais ou menos? 120 dias, sempre. Todos os vistos de residência, eles, inicialmente, o consulado carimba para 120 dias. Então, como é que é feito, né? Existe uma empresa, que é a VFS Global, que é a intermediadora entre a pessoa física que quer iniciar esse planejamento migratório e o consulado, né? Então, existe essa empresa que faz esse trâmite, essa averiguação inicial, entende se cumpre os requisitos para enviar para o consulado, né? É muita burocracia, é muita papelada, mas, ao mesmo tempo, faz muito sentido porque você vai estar legal, você vai estar morando de forma legal em um país, né? Então, faz todo sentido. E todos esses vistos de residência, eles são necessariamente carimbados por 120 dias. Então, por exemplo, você, Heitor, quis mudar de vida, foi para Portugal, e aí o consulado carimbou hoje, né, 28 de novembro, o seu passaporte. Você tem, a partir do dia 28 de novembro, 120 dias de visto. Só que o que acontece? Você já estará vinculado a uma autorização de residência. Então, todas as pessoas que têm o visto de residência, elas já estão vinculadas a uma autorização de residência. Sim. Então, elas vão chegar em Portugal e vão procurar o órgão, que antigamente era o CEF, mas foi extinto agora, e que era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, agora é a AIME, e vai procurar a AIME para fazer essa renovação, esse pedido de autorização de residência. E aí, sim, depende de qual é o visto dela. Então, se ela for, por exemplo, nômade digital, ela vai ser concedida por 2 anos. Então, ela vai ganhar um título de residência por 2 anos. E aí, ela vai renovar. E o lado muito bom disso, que, assim, pouca gente sabe, é que se, por exemplo, for Portugal, a escolha, depois de 5 anos de residência legal em Portugal, você tem direito a solicitar a nacionalidade, ou seja, você vai se tornar um cidadão português por naturalização, porque você está morando em solo português durante 5 anos. Não precisa jogar na seleção portuguesa para pedir a naturalização, pô. Não precisa. Não precisa. E isso é muito legal, porque tem muita gente que quer passar uma temporada na Europa, não quer ficar para sempre. E aí é isso, né? Fica ali 5 anos, já consegue a nacionalidade e depois pode voltar para o Brasil, pode ir para a Itália, pode ir para outros lugares também, né? Tem algumas questões, né, que, por exemplo, se você for europeu, a faculdade é muito mais barata, né? É menos do que 10% do valor. Então, se, por exemplo, minha filha, se eu quiser colocar ela na faculdade europeia, eu posso fazer o meu planejamento certinho para que quando ela entre na faculdade eu esteja, né, naturalizado português, e ela também, né? Exatamente. Esse é um ponto muito legal que você tocou, porque eu mesma, quando me mudei para Portugal... Dá o check aí de pergunta boa, dá o check aí. Eu mesma, quando me mudei para Portugal, eu morei um tempo em Portugal, eu não sabia que era tão diferente, assim, os valores, né? Então, por exemplo, você faz um mestrado numa universidade de Coimbra, que é uma das universidades mais antigas de Portugal, na área de direito, por exemplo, ela é super
do mundo, exatamente. Ela é super reconhecida, super renomada e excelente. É 7 mil euros anual para brasileiros. E se você é português, é 1.000 euros anual. Então, a diferença, assim, não é nem metade. Ela é quase 10%. É quase 10%, exatamente. Então, é muito diferente e vale muito a pena. Porque imagina, assim, quando você faz uma faculdade fora, uma pós-graduação ou um mestrado, imagina as portas que vão se abrir para sua filha. E experiência de vida também, né? Então, é realmente muito mais barato. Inclusive, fazendo as contas, às vezes faz até mais sentido você fazer uma graduação ou uma pós-graduação fora, sendo portuguesa, do que fazer numa FGV da vida, numa PUC da vida, fica até mais cara, né? Mesmo fazendo a cotação e é até surreal a gente pensar isso, mas é verdade. A gente já fez várias contas e a gente vê que em muitas faculdades faz sentido, medicina, direito, faz sentido até mandar o seu filho para fora ali para estudar do que... Teve uma outra oportunidade que veio aqui um médico que ele tem um curso preparatório pra galera fazer o revalida. E assim, a diferença de fazer a medicina, mas assim, sabendo que você fará o revalida, né? Sim. A diferença de fazer a medicina lá fora, vir pra cá e revalidar o diploma, financeiramente, é muito absurda. Muito absurda. É muito menos do que 10%. Pagando alimentação, pagando estadia, pagando tudo, vindo pro Brasil, né? Vindo pro Rio de Janeiro 2 vezes ao ano. Sim. É muito mais barato. É muito mais barato. Isso é uma questão bem legal. E aí uma vez que você se torna, por exemplo, você contou de Portugal aí, que são 5 anos. Uma vez que você se torna português naturalizado, sua descendência também será portuguesa, né? Porque existe essa questão dos jus solis e jus sanguíneos, né? Isso. E aí cada país tem uma determinada lei. Exatamente, né? Exatamente. É o seguinte, como funciona isso? Como você se torna português, italiano, espanhola pelo ius sanguinis? É porque você tem um sangue europeu, né? Você tem um pai, você teve uma avó, você teve um tataravô, você teve ali alguém da sua família que transmitiu essa nacionalidade para você. Então, essa nacionalidade a gente chama de nacionalidade por atribuição. E aí, essa é uma nacionalidade que a gente diz que é a melhor. Por quê? Porque você pode passar para todos os seus descendentes sempre, independente de qualquer coisa. Se ficaram maior de idade ou menor de idade, você sempre pode passar para os seus descendentes. Já a nacionalidade pelo ius solis é diferente, tá? Então, assim como aquisição de nacionalidade. Então, por exemplo, você é um cônjuge de uma italiana. Você não vai poder passar a sua nacionalidade, você pode pegar essa nacionalidade para você, né, para um processo de aquisição. Mas você não pode transferir a sua nacionalidade caso, por exemplo, você se separe da sua mulher e case com outra e tenha outros filhos provenientes desse segundo casamento. Né? Você não consegue transferir essa nacionalidade adiante. Diferente de uma pessoa, de um italiano, por exemplo, nato. Né? De um italiano que achou ali um tataravô na árvore genealógica dele. Nessa situação, ele não só pode passar para a primeira esposa, como casou de novo, segunda, todos os filhos que ele tiver, enfim. Então, essa é a maior diferença entre o ius solis e os processos de aquisição, quando por algum efeito de vontade você tem direito a se tornar portuguesa, espanhola, enfim, europeia. Por alguma questão, porque você é casada com um europeu, porque você morou determinado tempo na Europa, porque você é descendente de sefardita, também cai nesse outro processo de aquisição. Então, essa é a maior diferença. Aí tem muita gente que me pergunta, mas o passaporte é igual? É igual. Ninguém vai saber que você se tornou italiano por um processo de aquisição ou por um processo de atribuição. Ninguém vai saber. É só para fins de transferência de nacionalidade para os seus descendentes. Entendi. Aí sim as pessoas vão saber só nesse momento. Você portuguesa, ela é especialista em visto, vou chamar de visto de cidadania, tá? Nos processos portugueses, italianos e espanhóis, né? E a gente tá falando assim, do povo que é muito... Você falou quantos por cento são descendentes desses três? 72%. Não, vindo da Europa e 39% vindo da Itália. 39% só desses caras aqui, né? Exatamente. Desses três países. Então, assim, 2 em cada 5 brasileiros têm alguma descendência. Sim. Na verdade, alguma ascendência, né? Ou são descendentes. São descendentes de alguma desses três nacionalidades. Exatamente. E aí, hoje, sim,
percentualmente, não vou esmagar os números aqui não, mas hoje estão fazendo mais portugueses, mais italianos ou mais espanhóis lá? Espanhóis tem menos, tá? Por quê? Porque a legislação espanhola, ela é menos abrangente. Hoje, o que acontece na legislação espanhola? Foi promulgada uma lei, que é a Lei da Memória Democrática, que abrangeu para vários descendentes que, teoricamente, de acordo com a legislação normal, não poderiam adquirir nacionalidade espanhola, hoje eles podem se tornar espanhóis. Então, abrangeu aí essas possibilidades. Mas essa legislação ela foi promulgada com data de início e data de término. Então, ela vai finalizar em outubro de 2024. Então, nesse momento, como muitas pessoas passaram a ter direito, consequentemente, elas estão correndo atrás. Sim. Então, a gente está fazendo muitos espanhóis por esse motivo. Mas a gente sabe aí que os brasileiros, né, a gente tem uma colônia ali mais forte, né? Teve uma colonização mais forte, obviamente, de Portugal. Portuguesa. Então, tem muita gente, a maioria ali, sei lá, eu digo, 60% é português. Entendi. 60%. E muitos italianos também. Porque o italiano, diferente da portuguesa, não tem o limite geracional. Então, na portuguesa, e esse também é uma coisa que acaba nivelando um pouco as duas nacionalidades. A portuguesa, você precisa... você só pode pular uma geração. E já a italiana, você pode pular quantas gerações quiser. Então, se você tem um tataravô italiano, você tem direito a se tornar italiano. Agora, se você tem um tataravô português, e se você não tem ascendentes intermediários vivos, né, o seu trisavô, o seu bisavô, o seu pai, a sua linhagem não está viva, você não tem mais direito a se tornar português. Então, existe uma diferença entre essas legislações. Então, embora tenhamos mais descendentes portugueses no Brasil, a gente tem muitos descendentes italianos porque não tem esse limite geracional. Então, acho que é bem nivelado, assim, Itália e Portugal. Só pra você que tá nos assistindo aí, né, pensa assim, mas eu não quero nem ser italiano, e nem ser português, nem ser espanhol. Eu gostaria muito de morar nos Estados Unidos, por exemplo. Só pra vocês terem uma ideia, existe um visto chamado EB5, que é o visto de investimento lá nos Estados Unidos. Se você for brasileiro, ele custa hoje $1 milhão. Então você tem que aportar $1 milhão no negócio americano para você ganhar esse visto de permanência. E se você for italiano, esse valor vai para $50 mil. Então é o seguinte, de repente faz sentido você ser italiano se você quer morar nos Estados Unidos, porque custa 20 vezes menos se você for italiano. Então assim, é esse tipo de insight que você tem que ter. Eu não sei se você já teve algum cliente que fez isso. Já, a gente tem uma parceria com uma empresa que é focada nos Estados Unidos. Então, sempre que a gente tem um cliente que quer fazer esse visto, a gente trabalha em parceria com essa empresa. Então, e não é nem só a italiana. Agora, no início desse ano, a portuguesa também foi incluída nesse rol. Oh, não é B5? Então, exatamente. Então, agora, Portugal também, Espanha também, enfim. E facilitou muito. Então, a gente vê que muitas pessoas que querem emigrar para os Estados Unidos, elas veem isso como oportunidade, nem pensavam, não quero nacionalidade, não quero Europa, quero Estados Unidos. Mas quando souberam disso, mudaram a estratégia. Falaram, não, primeiro eu vou fazer minha nacionalidade europeia, porque aí sim vai ser possível fazer meu planejamento migratório para os Estados Unidos. Exato. E aí o que acontece? Vamos lá, do ponto de vista financeiro, é mais vantagem ser residente permanente dos Estados Unidos do que ser cidadão. Porque sendo cidadão, você, mesmo que você... enjoei, quero voltar pro Brasil. Você vai ter que continuar pagando imposto de renda, bonitão. Porque o imposto de renda americano paga em qualquer lugar do mundo. E foi por isso que o Eduardo Severin, que era um dos fundadores do Facebook, né? Ele perdeu a nacionalidade, ele virou persona não grata dos Estados Unidos, ele não pode nem entrar nos Estados Unidos hoje por conta disso. Porque ele foi morar em Singapura. Não sei se você sabia dessa história. Não sabia. Legal. Ele foi morar em Singapura, ele é brasileiro e americano. E foi morar em Singapura. Quando chegou em Singapura, ele chegou um boletão lá pra ele pagar de imposto de renda. Porque ele era bilionário por conta do Facebook. Sim. Ele falou, não vou pagar não. Aí os Estados Unidos, o tio Sam, né? Show, mas olha só, você não volta aqui não, tá bom? E aí teve alguma questão que ele teve que... ele foi convidado pra uma palestra, algo do gênero, e ele não pôde ir, porque se ele fosse, ele seria preso. Porque nos Estados Unidos não pagar imposto de renda da prisão, entendeu? Então, assim, hoje ele não pode nem entrar no país que ele era cidadão. Então, muito cuidado aí, se você tá pensando, não, eu quero ser cidadão americano,
nem sempre faz tanto sentido assim não, tá? De repente faz mais sentido você ser residente permanente, que é o tal do Green Card. Cidadania não tem nada a ver com Green Card, tá? São coisas diferentes. Então, doutora, essas estratégias, elas são caso a caso, né? Porque cada pessoa tem uma característica diferente. Já aconteceu de uma pessoa chegar assim, olha, quero tirar um visto português, e aí quando você começou a estudar, viu que era italiano, ou viu que era espanhol. O que mais acontece? É mesmo? É o que mais acontece. É muito engraçado, porque geralmente, quando as pessoas elas optam pela consultoria jurídica, elas já chegam com um pensamento muito determinado. Uhum. Não, eu já estudei muito, porque, é claro, né, mudança de vida, mudança de país é coisa séria, então ela, obviamente, vai estudar muito acerca disso. E ela já chega com um pensamento, não, eu já sei qual é o meu tipo de visto, é isso aqui, é isso aqui. E a gente sempre muda o planejamento estratégico. É muito difícil a gente manter o planejamento que a pessoa achava que era melhor para si. Exatamente por isso, porque em relação à parte jurídica, existem muitas exceções. Então, a gente precisa analisar o processo como um todo. É um planejamento migratório como um todo. Então, aonde a pessoa quer morar, são muitas variáveis ali. Escola de filho, enfim, é muita coisa que a pessoa precisa pensar para entender. Peraí, será que eu realmente tenho esse direito? A maioria das pessoas chega, quando é Portugal, achando que tem direito ao visto D7, que é o visto... D7. Isso, D de dado. Que é o visto popularmente conhecido como visto para aposentados. Mas não é só para aposentados, é para todo mundo que recebe uma renda passiva. Então, aplicação financeira. Você recebe uma aplicação financeira naquele valor determinado pelo Estado? Sim, você pode ser apto ao visto D7. E eu sempre... a tendência é que eu mude. Por quê? Porque a pessoa recebe uma renda ativa e acha que é passiva. Né? Então, existe muito essa questão. Eu falo, não, olha só, você recebe várias rendas passivas, mas contando com todas as rendas passivas, não chega no total que precisaria ter de comprovante para você conseguir o D7. Então, você não é apto ao visto D7, você é apto a outro visto. Então, a gente sempre conversa enfim, os vistos hoje são muitas oportunidades. Tem TAC Visa. Portugal está ali querendo mesmo mão de obra, sabe? E mão dinheiro, de obra né? qualificada, mão de obra não qualificada. E dinheiro, exatamente. Então, eles precisam dessas pessoas e é muito comum isso, a gente mudar totalmente o planejamento migratório. Tem uma questão também, né, que tanto o CREA, do Conselho Regional de Engenharia aqui do Brasil, tinha um convênio, agora eu não lembro se é a Federação dos Engenheiros de Portugal, algo do gênero, onde você mandava a sua documentação de formação de engenharia aqui no Brasil, você mandava por Sedex mesmo, por correio, e você recebia o equivalente ao CREA português. Uma validação. Perdão? É uma validação. Uma validação. Simplesmente. Sim, é só mandar. Você nem precisava ir lá. E aí tem essa questão também. E aí quando você fala de mão de obra, né? Ao invés de você chegar lá falando que, olha, eu sou um brasileiro que quero morar, e sempre haverá, pessoal, um status menos valorizado do que o do cidadão que nasceu naquela terra, né? Isso aí é do ser humano, não tem o que... mas o mundo é injusto. O mundo é injusto, sim, não tem o que falar. E aí pelo menos, você fala assim, não, olha, mas eu sou engenheiro reconhecido por vocês aqui. Isso faz uma diferença quando você vai começar a trabalhar lá, né? Sim, total. E para advogado também tinha, pelo menos, né? Como é que... Exatamente, assim, faz uma diferença enorme, até porque para você atuar na sua profissão nesses lugares, você precisa ter a validação do seu diploma lá. Então, esses conselhos de profissionais, quando existem conselhos profissionais em Portugal, por exemplo, na Itália, na Espanha, em qualquer lugar da Europa, você precisa estar associado a eles para você conseguir atuar na sua profissão. Senão você não consegue atuar na sua profissão. O conselho das ordens, da Ordem dos Advogados era parecidíssimo com esse CREA, que eu também não conhecia. A gente não trabalhava com essa parte de engenharia. A gente trabalhava sempre com a parte de direito, né? Então, é o que eu sei falar. E era muito simples o processo. Eu sou advogada habilitada em Portugal por um processo simples. Eu não fiz prova, eu não fiz nada. Eu simplesmente fiz a prova do conselho, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Da OAB. Passei certinho, sou graduada. E aí eu consegui transferir essa validação para Portugal, né, para a Ordem dos Advogados Portugueses, para a OA. E
enfim, a gente precisa pagar um valor, a gente precisa ali estar associado ao conselho, a gente precisa fazer algumas coisas, mas burocráticas, né? Você fazer uma prova em Portugal. Mas essa associação, esse acordo entre as ordens portuguesa e brasileira mudou. Infelizmente, hoje, uma pessoa que tem a ordem brasileira, ela não pode adquirir a ordem portuguesa por esse processo simples. Ela vai precisar fazer uma prova em Portugal, assim como ela fez no Brasil, para ela, então, ter a ordem portuguesa. Entendi. Então, assim, a gente não sabe se isso vai mudar de novo, tá sempre em discussão, mas o fato é que hoje, infelizmente, não é mais possível. Entendi. Mas se eu quiser processar alguém em Portugal, eu posso chamar você? Pode Tá chamar. bom. Então tá bom. Ó, você aí que é português, fica ligado, hein? Ontem eu tava vendo um vídeo muito engraçado. Tem um site chamado Omegle, enfim. Que é pra você treinar, falar outras línguas com outras pessoas. É um chat, né, por câmera. E aí ele vai fazendo randomicamente as trocas. Você fica 1 a 1, né? Uma pessoa com outra pessoa. E aí mostra a bandeirinha e as bandeiras a bandeira das línguas que ela fala, né? E aí um cara, eu tava vendo ontem, um filipino, e ele fala assim, uma quantidade absurda de línguas. Ele fala português, espanhol, fala romeno, ele fala inglês, ele fala alemão, sei lá, fala mais de 10 línguas. E aí, ele, sempre que ele entra com português, fala assim, nossa, mas o seu português é diferente. Aí o português, né, cai na pilha e fala, não, pô, meu português é normal. Aí ele, não, mas o português de verdade é o brasileiro, né? E aí eles ficam muito pé da vida, cara, mas muito, muito, muito pé da vida. São os vídeos divertidos, é engraçado de ver. Mas, tem essa questão, a gente tá falando aqui, né, desses 3 países, como você bem falou, né? A Espanha está sendo, me parece, temporário, né? Porque em outubro de 24 acaba. É temporário isso. E também tem a ver com ascendência. Tem a ver com ascendência. Então, hoje, por exemplo, a Espanha, se você tem se você é neto de um espanhol, você pode se tornar espanhol. Antes dessa lei da memória democrática, você precisaria necessariamente morar 1 ano na Espanha, mesmo sendo neto de espanhol, para você ter o direito. Tá. Hoje, por exemplo, se você é bisneto de um espanhol, você pode ter o direito desde que o seu pai ou sua mãe, o neto do espanhol, ele também solicite junto com você essa nacionalidade. Então, ela tá até mais abrangente hoje que a nacionalidade portuguesa. Então, por isso, muitas pessoas estão correndo atrás dessa nacionalidade espanhola. Mas é por tempo limitado, então eu percebo que todo mundo está correndo muito, porque a nacionalidade, ela exige, muitas vezes, etapas anteriores. Não é só você iniciar o processo de nacionalidade. Você precisa, muitas vezes, na maioria das vezes, da genealogia. Então, você precisa buscar documentos que já foram perdidos há muito e muito tempo atrás. Então, é necessário você ter um tempo ali. Então, assim, os descendentes espanhóis estão correndo contra o tempo para, enfim, localizarem todas as certidões. A nacionalidade espanhola, assim como a italiana, ela exige muita documentação. É a nacionalidade que mais exige documentação, seguida pela Itália e, por último, é a portuguesa. A portuguesa é que menos exige documentação. Então, a gente precisa, aí, em relação a esses espanhóis, correr contra o tempo, porque, realmente, em outubro de 2024, acaba. Então, tem muita gente que fala, mas eu quero iniciar esse processo. Mas eu não faço ideia de onde veio o meu espanhol, não tenho nenhum documento do meu espanhol. Você acha que vai dar tempo de até outubro iniciar esse processo? O que eu sou muito transparente, eu falo, pode ser que dê e pode ser que não dê. Porque o processo de busca de certidão, ele pode ter êxito, mas pode não ter êxito. A gente tem, na empresa, enfim, a gente trabalha com genealogistas muito renomados, pessoas que são especialistas, historiadores, enfim. E tem metodologias muito legais de pesquisa, então a gente tem uma taxa muito grande de êxito, mas são documentos, então eles podem ter, sim, sido perdidos e, infelizmente, a gente pode nunca encontrar e ficaria inviável essa nacionalidade. Por quê? Porque não basta você ser descendente de um espanhol, de um italiano, de um português. A gente precisa ter base probatória, a gente precisa provar que você realmente é um descendente, né? Então,
Depende muito do caso. Então, volta ali para a parte da consultoria. Interessante sempre que você entenda que caso é esse, porque não é uma forma de bolo, não é uma receita de bolo. Então para você, sei lá, eu sou neto de um português, é esse documento que precisa. Não é bem assim. Eu já peguei um caso, inclusive, que é de verdade esse caso, assim. Eram 2 irmãos gêmeos e um caso era completamente diferente do outro caso. Que absurdo. E era uma nacionalidade portuguesa. E eles eram filhos de português. Filho de português. Pai português. E era totalmente diferente o caso deles. Por quê? Por quê? Agora... Por quê? Porque um deles tinha sido registrado pelo pai. E o outro tinha sido registrado pelo avô. O pai e o avô foram juntos registrar as crianças no cartório. E aí um foi o declarante no momento do nascimento de um dos filhos e o outro foi declarante no momento do nascimento do outro filho. E por que isso tem diferença, por exemplo? Porque e o pai era o português, tá? Esse gêmeo, esse irmão que teve o pai declarante, ele se deu bem. Por quê? Porque ele teve a perfiliação da menoridade comprovada pela própria certidão de nascimento dele. Porque tem a assinatura do declarante na certidão de nascimento da criança. E o gêmeo que não teve o pai declarante, né? Isso, gente, declarante, que a gente fala declarante, não é que não tem o pai como pai e a mãe como mãe, não, tá? É quem declara o nascimento. É quem fala, olha, eu vim aqui declarar o nascimento dessa criança, etc e tal. Foi o avô, que isso acontece bastante, né? Então, ou até de terceiros, de padrinho, enfim. Então, essa outra criança, o que ela precisou fazer? Ela precisou comprovar a perfiliação da menoridade. Criança não, porque ele já me procurou quando ele era maior de idade. Então, a gente precisou transcrever o casamento dos pais, porque aí sim a gente comprova a perfiliação da menoridade pelo casamento dos pais. E aí a gente consegue atribuir a nacionalidade portuguesa para esse outro irmão gêmeo. Então, a verbação desse casamento que aconteceu, dos pais, que aconteceu no Brasil, ela foi necessariamente por causa do gêmeo que foi declarado pelo avô. Se os dois tivessem sido declarados pelo pai, não precisava da verbação de casamento. Exatamente. Então, esse foi só um caso. Existem várias outras possibilidades. Eu tive um outro caso que esse caso, assim, é bem injusto, mas eram 3 irmãos. A Rafaela, o Ramon e o Flávio. E tô botando, assim, outros nomes. O Flávio, ele teve... os 3 eram da mesma mãe. A mãe era portuguesa. O Flávio, ele foi fruto do primeiro casamento, né? Tudo bem. E já o Ramon e a Rafaela foram frutos do segundo casamento. Mas o casamento, ele não aconteceu, né? Esse segundo casamento. Se juntaram, né? E aí, o que aconteceu? O Flávio, ele nasceu antes de 1978, então a legislação, ela era diferente da legislação que a gente precisou analisar os outros 2 irmãos. E nesse caso do Flávio, ele precisava, para ele ter direito, ele precisava transcrever o casamento da mãe com o pai dele. Mas eles foram casados, os pais. Então ele conseguiu. Porque a mãe era a portuguesa e a mãe não foi declarante no momento do nascimento dele. Então, a gente transcreveu, ele teve direito. Em relação aos outros 2 irmãos dele, o que aconteceu? O Ramon, ele foi registrado com menos de 1 ano. Eles moravam num lugar, uma fazenda, enfim. Então, os pais dele não registraram eles assim que eles nasceram. Antigamente era bastante comum. Isso é super comum até hoje, na verdade. Né? E aí, o Ramon, ele era mais novinho. Ele foi registrado com 11 meses. Ele já tinha 11 meses. E a Rafaela foi registrada com 1 ano e 8 meses. E o que a legislação portuguesa, depois de 1978, fala? Que se você é declarado após completar 1 ano, você precisa comprovar a maternidade ou a paternidade, não pela sua certidão de nascimento, mas por uma escritura pública feita na menoridade. E ela não tinha isso, né? Uma escritura pública de declaração de nascimento, a legislação brasileira não é essa. Então, o Ramon, ele teve direito a se tornar português, porque ele foi declarado antes de 1 ano. E a Rafaela não. Porque ela foi registrada depois de 1 ano e não teve. E a mãe dela, que era portuguesa,
ela não declarou o nascimento deles. Foi o pai. E nesse caso, não houve casamento dos pais. Então, olha, assim, é super retrógrada e até machista essa legislação. A gente tá brigando ainda por esse caso. A gente adora pegar casos excepcionais, assim, que ninguém pega. Mas eu acho que a gente não pode ali simplesmente aceitar legislações ruins, legislações retrógradas. Então, o cliente aceitou pegar esse caso com a gente. Não, vamos lutar por esse objetivo. A Rafaela é o seu cliente? Os três. Ah, os três Os são? três são meus clientes. Mas aí você não tirou os dois e tá brigando por um. Você tá brigando pelos três ao mesmo tempo. Os dois já se tornaram portugueses. E ela eu tô brigando, né? O processo dela foi indeferido na conservatório, como a gente já imaginava. E agora a gente tá no Tribunal Administrativo Fiscal brigando para que o caso dela seja aceito. Enfim, a gente tá falando muitos princípios também, né, em relação à União Europeia. Porque se você pegar a letra fria da lei de Portugal, ela não tem direito. Então, a gente está aí tentando fazer valer o direito dela, porque é super injusto, mas você pode ver que, assim, são 3 irmãos e 2 têm direito e uma, teoricamente, não tem direito. Né? Então, assim, existem muitos casos dessa forma. E sendo que, em um caso que você falou, um dos irmãos é português, ele é filho do mesmo pai, mesma mãe, e por conta de uma burocracia, ele não conseguiu... Ela não conseguiu, no caso, né? Ela não maneiríssimo isso, sim. Tem um negócio que eu sempre... Sim, é porque a gente, hoje, né? Eu sempre falo que a gente aprende história na escola de modo errado, né? Porque a gente sempre fala... porque ciclano é brasileiro, fulano é português, o outro é alemão. Assim, há 200 anos atrás não existia a Alemanha, né? E a Itália também não. Então, assim, são coisas muito novas. Estado-nação são coisas novas. Mas guerra não é, né? A guerra entre povos vem desde a antiguidade e tal. Tá aqui muito antes da gente. Eu acho interessante, lógico, porque eu fui militar, gosto do assunto e tal, mas eu acho interessante que o seguinte, né? Função do Estado. Por que o Estado existe? Primeiro, para proteger os seus, né? E proteger os seus, de vez em quando, significa atacar outros. Como é que funciona? Por exemplo, eu tenho uma nacionalidade, pego uma outra nacionalidade, seja por descendência, seja por naturalização, enfim. E um estado entra em guerra com o outro. Como é que fica nesses casos assim? Só para você ter ideia, aqui no Brasil, para ser oficial das Forças Armadas, você precisa ser brasileiro nato, né? Ou seja, brasileiros naturalizados não podem ser oficiais das Forças Armadas aqui no Brasil. Como é que funciona essa questão? Eu fico curioso com relação a isso. Esse tema é muito legal, porque, assim, existem muitas... Outro check aí de pergunta legal. Pode botar aí. É porque existem muitas vertentes. Então, não existe, 1 mais 1 é igual a 2, sabe? Depende muito de quais seriam esses países. O que aconteceu? Eles estão em guerra por quê? Então, essa pessoa aqui, ela se tornou naturalizada por atribuição ou por aquisição? Então, existem muitas perguntas que a gente precisaria fazer para entender o que ficaria ali, o que sobressairia no final das contas. Sim. Mas eu vou te dar um exemplo, tá? Que aconteceu. Um dos poucos exemplos de uma pessoa que perdeu a nacionalidade brasileira. Era uma mulher nascida no Brasil, né? Então, não foi um caso de guerra, mas assim, foi um caso em que existiu esse conflito. Qual nacionalidade vai se sobressair, né? Então, era uma brasileira e ela foi para os Estados Unidos. Primeiro teve o green card, depois se casou com um americano e ela se tornou cidadã americana, né? Pelo casamento. Então, ela era brasileira e era também americana. E ela cometeu um crime de homicídio contra o próprio marido. E aí ficou ali uma questão jurídica, porque no Brasil a gente não está em pena de morte, né? O nosso código não prevê isso, a nossa Constituição Federal brasileira não prevê isso, e nos Estados Unidos prevê. Então, para homicídio, a pena seria exatamente morte. E no Brasil não. E ela era brasileira, mas ela também era americana. E aí, qual das duas vai sobressair? E aí, nesse caso, depois de muita discussão, briga no STF, etc e tal, ficou constatado que ela perderia a nacionalidade brasileira
para então fazer valer a pena de morte, o direito americano. Então, depende muito de cada caso. Mas por que, nesse caso, ela perdeu a nacionalidade brasileira? Porque ela adquiriu a nacionalidade americana. Então, ela optou, por vontade própria, no meio da vida dela, ter a nacionalidade americana, pelo casamento. Então, eles decidiram, o Brasil aceitou isso, né, que, então, o mais justo seria ela ser julgada ali pela nacionalidade que ela escolheu ter. E aí, ela perdeu a nacionalidade brasileira e aconteceu isso. E sabe se ela já foi executada? Não? Já, isso já tem um tempo. Ah, tá. Não, e outra coisa, tô lá, serelé, pimpão, agora já não tô mais na idade de ser convocado pra nada, mas digamos que eu estivesse na idade de ser convocado, fui, o lindão, peguei minha nacionalidade, e aí tem uma convocação de jovens e tal, para servir às Forças Armadas do outro país que eu nem nunca pisei. Meu pai que fez o processo para mim, eu nunca pisei no negócio, e aí tem a convocação. O que pode acontecer nesse caso? Isso acontece muito. Eu sempre recebo telefonemas assim, desesperados. Nossa, eu recebi aqui uma notificação de Portugal que eu vou ter que servir quando completa 18 anos, né? As Forças Armadas e tal. E é muito simples, né? É só você realmente avisar formalmente para o consulado que você não mora em Portugal, que você mora no Brasil. E aí, você, obviamente, você precisa avisar, né? Não é um processo que, simplesmente ignora a carta. Aí vai dar problema. Aí vai dar ruim. Você não pode ignorar essa carta. Você precisa responder no sentido de que você não mora em Portugal, de que você não vai cumprir com essa obrigação, porque você está no Brasil e tudo certo. A mesma coisa com a Itália, a mesma coisa com a Espanha. Né? Então, não existe essa obrigatoriedade em servir as Forças Armadas porque você se naturalizou a algum país. Não existe a obrigação? Não existe. Entendi. Mas... Você vai ser chamado. Você vai precisar falar, olha, eu não estou em Portugal, eu moro no Brasil, sou residente do Brasil, eu também tenho a nacionalidade brasileira, e aí tudo certo. Quando eu saí da Marinha, eu saí da Marinha em 2010. Em 2011, passou pela minha cabeça servir a Legião Estrangeira. Caramba. Não, loucura, coisa de maluco. Por que? Não sei. Eu cheguei a entrar no site e tal, pesquisei lá. Legião Estrangeira é a galera, parte do exército francês, né? E aí, porque o resultado da Legião Estrangeira é possivelmente ganhar a cidadania, né? Sim. E aí, quem tem experiência militar tinha facilidade, assim. Você não ia precisar de tanta burocracia para servir, né? E o dinheiro é legal também. Não vou mentir, não. Assim, ganhava em euro e ganhava um salário, assim... fazia sentido o salário, não era qualquer dinheiro, assim. Era um negócio pra fazer a vida. Tanta loucura assim, né? Mais ou menos. Você ia pra, sei lá, pro Sudão, você ia pra Argélia, você ia pro meio da Guerra Civil, entendeu? Complicado. Afeganistão, Oriente Médio, e bagulho pegando fogo. Nossa. Era um pouquinho de loucura, assim. Mas eu era jovem e jovem é burro, então... essa é a definição de ser jovem. Mas foi a única vez que eu, assim, passei perto de talvez conseguir... Porque, como eu te falei, né? Depois a gente vira pai, aí a gente fala assim, pô, beleza, aí minha filha vai estudar onde? Minha filha tem 2 anos, mas assim, eu já sei que ela vai fazer medicina, entendeu? Se ela não quiser, ela pode virar mendiga, mas medicina ela vai fazer. E aí você fica pensando, pô, mas peraí, o que é mais legal? Ou do ponto de vista de experiência de vida, de ser humano mesmo? Para mim, Heitor, uma história fez sentido, né? Eu ser... das Forças Armadas e tal, da Marinha, mas eu acho que também seria legal estudar fora, né? E se você puder estudar fora de uma forma mais barata, né, seria mais legal ainda. Então, assim, eu gostaria de estudar essas possibilidades, sim, de tipo, o que eu posso fazer, qual o alcance. Não vamos falar de valores, não, mas assim, eu que desconheço, pelo menos os meus avós, não são todos brasileiros, mas eu que desconheço, eu posso chegar pra você e falar assim, doutora, então, eu gostaria de um caminho, eu posso fazer essa investigação? Pode, sem o doutora. Pode sim. Pode fazer essa investigação. O que a gente precisa? A gente precisa da sua certidão de nascimento, da certidão de nascimento dos seus pais e da certidão de nascimento dos seus avós.
E aí, a gente já consegue traçar toda a sua árvore genealógica. A gente tem uma metodologia de pesquisa muito bacana na empresa, que a gente sempre utiliza 4 genealogistas. Então, porque na pesquisa, especificamente, é muito importante você ter vários olhares. Porque você vai e volta, às vezes você começa, por exemplo, por um país e acaba indo para outro, ou então você começa no Brasil e vai subindo. Depende muito da estratégia que a gente vai usar na pesquisa. Às vezes você começa a pesquisar e fala assim, cara, travei aqui, não consigo mais sair, aí é importante ter um outro olhar. Então, sim, você consegue, tá? O que a gente vai fazer inicialmente? A gente vai passar um formulário para você, porque é muito importante que o cliente faça parte dessa pesquisa também. Então, o que a gente fala na árvore genealógica não é simplesmente pagar pelo serviço e achar que magicamente a gente vai entregar todas as informações para o cliente. Não, a gente precisa das informações familiares, histórias de família. Qualquer informação pode fazer toda a diferença para o êxito da busca. Então, teve uma vez que a gente teve um cliente que a gente estava com muita dificuldade para achar a certidão de nascimento do ascendente dele. A gente já tinha achado que era um português, era um trisavô português, mas não conseguia achar a certidão de nascimento dele. E aí, eu falei, nossa, o que a gente faz? A gente estava... assim, já estava no 3º genealogista, ninguém achava. E aí eu falei, não, vou fazer uma reunião com ele. Falei, olha, você não tem nada mais, você não consegue falar nenhuma informação, que a família já passou, uma coisa que você escutou. Ele falou, olha, não vou falar isso, mas só por desencargo de consciência, mas eu sei que ele era padre em Portugal. Nossa, na hora eu falei, não acredito que ele não me falou isso antes. Porque assim, ficou muito fácil a pesquisa, a partir do momento que a gente sabia que ele era padre em Portugal. Porque os registros de padres ficam necessariamente nas cúrias em Portugal. Então, a gente já foi lá direto e achou no dia seguinte, sabe? Então, é isso, assim. É muito importante que você faça parte disso com a gente. Então, que você sente com a gente, tente falar, conversar com familiares antigos, colhe informações e passe isso pra gente. Olha que loucura. Por conta de sobrenome, né? Eu acabei de lembrar que tem um ramo da minha família, por parte de pai, que tem um nome italiano. Que o meu pai perdeu por conta de... por conta da minha avó, né? Por conta de supressão. E agora, acabei de lembrar... Por que você conta essa história? Que doideira, né? Enfim, agora eu não lembro quem é o italiano, mas tem o italiano com certeza. Rosentino. Tenho certeza. Aí. Pode ter. Olha o caminho aí. Nossa, filha. Sua filha vai fazer medicina na Europa. Vai. Qual o melhor país que vai fazer medicina? Vambora. A criança de 2 anos, você já sabe que ela vai fazer medicina. Sabe, ela tem certeza absoluta que ela vai fazer medicina. Ontem ela tava vendo Doutora Brinquedos na Disney Plus, que é um desenho... assim, eu não fico forçando, entendeu? Eu compro pra ela... Não, o brinquedo dela é de medicina, entendeu? Ela fica vendo coisas de médico. Quando ela for adolescente, ela vai ver na seriado o quê? Plantão médico, entendeu? Claro. Assim, sem pressão. Mas é engraçado que o meu filho, eu também tenho um filho de 4 anos, e agora vai ter um tema lá na escola, a Spirit Week, né? E um dia ele precisa ir de uma profissão que ele escolher. Ele escolheu médico também. Sim. Legal. Ela pode fazer qualquer coisa desde que seja de medicina. Não, eu quero ser feliz. Seja feliz depois de fazer medicina. Tá? Você fica tranquilo. Mas por que veio essa vontade tanto assim, de medicina? Então, especificamente pra mim, porque eu acho... meus amigos que são médicos, eles têm muita facilidade, assim, tipo, cara, eu quero trabalhar, assim, desse jeito aqui e tal. Eles têm uma mobilidade... Tem emprego. Exato. É por quantidade de emprego mesmo, né? Eu nunca vi médico duro, pra ser bem sincero, assim. Então, é isso. Basicamente é isso. Já vi engenheiro duro, já vi advogado duro, já vi um monte de profissões duras. Médico não. Não conheço nenhum. Enfim, mas é isso. Só isso. Então vamos fazer. Quem sabe aí tem italiano. Pô, vamos fazer. E aí, essa consulta, sim. Eu não... Tami, eu não sei. Eu quero fazer uma consulta para saber se é possível. Isso você tem um orçamento e para executar você tem um outro orçamento, é isso? Exatamente. Tá. Então, assim, você aqui, a gente já sabe que você é para árvore genealógica. Aí você não precisa fazer uma consulta, porque a gente já sabe aqui que o seu caso é árvore genealógica. Sim. Aí você já vai direto para árvore genealógica. Porque o que acontece? No final da árvore genealógica, você tem direito a uma consulta. Então, faz parte desse pacote. Então, a gente vai primeiro produzir a sua árvore genealógica e aí, no final,
a gente vai entrar com você, uma advogada habilitada na Europa, vai entrar com você e vai explicar. Heitor, olha, sua árvore genealógica é essa daqui, a gente descobriu tudo isso aqui da sua família, a gente descobriu fotos, olha só, essa aqui é sua tetravó, a gente descobriu que eles chegaram da África do Sul, que eles chegaram da Itália, enfim, essa linhagem aqui chegou enfim, a gente vai falar tudo e no final a gente vai falar, agora vamos direcionar para a nacionalidade, porque assim, esse serviço por si só já é legal, porque é o resgate das suas raízes. Então, eu percebo que, é claro que vão ter pessoas que não têm direito à nacionalidade no final. Mas mesmo essas pessoas, eu vejo que elas ficam muito felizes só com só com esse resgate de raízes. Com a história que eles souberam, né? Com a história que eles souberam da família, sabe? Todo mundo fala, nossa, eu não fazia ideia que eu tive família da Espanha. E não fazia mesmo. Então, ficam felizes por si só. Mas a maioria tem direito à nacionalidade, alguma nacionalidade, aí fica mais feliz ainda, porque conhece toda a árvore. E aí, no final, eu já dou essa boa notícia e já explico qual vai ser o próximo passo. Que, normalmente, são as buscas das certidões. A gente precisa partir agora para a parte probatória mesmo. Tá, você tem direitos, a gente já sabe, viabilidade você tem. Agora, a gente precisa comprovar que você tem esse direito. A gente precisa achar essas certidões que foram há muito tempo perdidas. Esse é o segundo passo. Entendi. Cara, então assim, é muito mais do que só uma burocracia jurídica, né? Muito é uma mais. questão de resgate de raiz, de resgate de quem sou eu, né? Da onde eu vim, para onde eu vou. Eu acho Doideira, muito né? legal, assim. Exatamente. E essa árvore genealógica, a gente teve a ideia de fazer justamente porque muitas pessoas, elas têm direito, só que elas não sabiam. E elas não iam conseguir descobrir isso sozinhas. Então, a gente pensou, poxa, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que procuram a gente e falam, poxa, eu queria tanto, mas eu não sei se eu tenho. Porque essas pessoas, no início da empresa, a gente falava, não, infelizmente, conversa com seus familiares, vê se você tem alguma coisa e tal, mas a gente não pegava esse tipo de cliente. Hoje a gente já pega porque a gente tem esse serviço, né? Então, a nacionalidade em si, ela é muito jurídica. Mas esse resgate de raízes, essa parte anterior, ela é muito histórica também e, enfim, é pessoal também, pessoal. Vida, né? Seu resgate de raízes, isso é muito legal. Sabe aquele negócio que aparece assim, lembranças de tantos anos? Tá aí a oportunidade de ter lembrança de séculos, pô, de 100 anos atrás. Isso é muito legal. E quando a gente acha 17º avô, nossa, assim, é muito interessante, é muito interessante. Eu tenho direito à nacionalidade portuguesa, mas eu falei, não, vou fazer minha árvore também, quero conhecer tudo. Você tem essa curiosidade, né? Você tem direito legal. Por qual lado? Desculpa perguntar. Eu tenho direito... Meu bisavô era português. E foi muito engraçada essa história, porque o que acontece, assim, quando eu não trabalhava com isso, né, há muitos anos atrás, e aí eu não sabia que eu tinha direito à nacionalidade. Então, enquanto meu avô estava vivo, nossa família nunca correu atrás disso. Aí, quando ele faleceu e tal, o filho do português, né? E aí eu sabia procurei saber e tal, eu sabia que a minha mãe e minhas tias teriam direito por serem netas de um português. Ambos falecidos, tanto o pai delas quanto o português. Mas elas tinham direito. Só que ninguém fazia ideia da certidão de nascimento, ninguém fazia ideia. Só sabiam que ele tinha vindo de Vila Real, que é uma cidadezinha ali de Portugal. Perdão, de Portugal. Exatamente. Aí eu falei, nossa... porque tem Vila Real em Portugal. Tem em Portugal, mas tem em Minas também, tá? Não sou tão idiota assim não, gente, pelo amor de Deus. E aí eu falei, nossa, como é que a gente vai saber e tal? Aí eu não trabalhava com isso antigamente. Há 10 anos atrás, minha família contratou uma empresa. A gente foi vítima de uma fraude, porque nessa área existem muitas fraudes. Enfim, você mexe com muito dinheiro, né? São valores expressivos, realmente. Sim. Mas a cidadania você tira só uma vez na sua vida. Então, obviamente, é um investimento considerável. Não só isso, é tudo em euro, dólar. É tudo em euro, exatamente. Então, a gente sofreu um golpe, né? Enfim, acabou que depois a gente esqueceu isso durante um tempo. E eu só fui resgatar quando eu quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Quando eu mudei para Portugal. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para achar essa certidão? Eu vou viajar para Vila Real. Fui para Vila Real. Nossa, eu pessoalmente ali fiquei vendo em cada livrinho, né? Tem vários livros de nascimento, não era nem digitado ainda. E aí eu fiquei vendo nos livros de nascimento aquelas letras horrorosas, né? Que, enfim, hoje também já estou acostumada a lidar. E consegui achar a certidão de nascimento do meu bisavô. Mas aí o que eu precisei fazer? Eu precisei transcrever o casamento dele com a minha bisavó.
Então eu precisei achar a certidão de nascimento da minha bisavó, casamento deles, coisas que ninguém mais tinha na minha família, sabe? Então foi tudo uma pesquisa mesmo genealógica. Mas hoje toda a minha família tem direito. Então, assim, minha mãe tem direito à nacionalidade, ela tá com o processo em curso, né? A gente demorou pra fazer pra caramba esse processo, acaba que quando é pra você... Casa de Ferreira, espeta de pau. Exatamente. Mas a minha mãe tá nesse processo, minhas tias, então os próximos, né, serão meus primos, eu, meu irmão, todo mundo. E o meu marido também é português, então o meu filho é português. Assim que ele nasceu, eu falei, não, pro meu filho eu vou fazer assim que ele nascer. Assim que ele nasceu, eu já fiz a nacionalidade dele, até porque menores de idade têm um privilégio muito bom, que é a isenção de custas. Então, isso é uma dica que eu dou, assim, gente. Se você tem direito, façam logo para os seus filhos, porque vocês vão economizar muito dinheiro de custas. As custas não são baratas. 175 euros, 250 euros, depende de qual a nacionalidade. Mas é no mínimo 175 euros. Então, assim, faz sentido fazer enquanto o filho é menor de idade, porque você vai economizar e muito. E aí eu já fiz logo pro meu filho, enfim. Teria como esposa de português também. Aí eu já poderia ter feito e tal, mas eu falei, como eu tenho por atribuição, que aí, enfim, né, pelo meu sangue, pela minha família, eu preferi esperar e fazer por esse processo. Porra, irado, cara. Várias curiosidades, eu só penso aqui na hora que eu for italiano. Vai ser aí. E aí, mas assim, justamente por isso, né? Porque a comunidade, a União Europeia, ela abre muita possibilidade, né? Muita coisa. Demais. Principalmente para Estados Unidos, Canadá, a própria União Europeia. Exatamente. A isenção de vistos, com certeza, isso já é bom por si só, né? Hoje em dia, um visto para os Estados Unidos é super caro, R$1.000. E pro italiano é $20. Exatamente. Você pede uma autorização que sai em 20 dias. E dura, eu acho que tem validade de 5 a 10 anos. Não, o Extra tem validade de 6 meses. 6 meses? Aí você sempre tem que ficar pedindo e tal, mas É só no uma computador, né? rapidinho, sabe? Mas não é nem só isso. Assim, eu acho que tem tantas coisas. Tem essa questão também, quero me mudar, quero morar lá. Tem a questão também de fila alfandegária, né? A gente sabe aí que fila para brasileiro é uma fila para europeu é outra fila, então você não para na alfândega, você não precisa ficar ali sendo questionado. O que você está fazendo aqui? Né? Existe ali essa questão da polícia alfandegária. Fui para os Estados Unidos e aí quando eu voltei, eu tomei um esporro do Homeland Security no aeroporto, que eu não saía uma palavra em inglês, pô. Não saía dog da minha boca. Porque, assim, justamente você tem que pegar uma fila, que é a fila da galera que não é privilegiada, né? Que não é italiana, que não é americana. Que não é... Aliás, são 3 filas, né? É a fila do americano, a americano e residente permanente, né? A fila de alguns países escolhidos e a fila do mundão, pô. E a fila do mundão dolorida. E a fila? Nossa, ela é muito grande. Geralmente ela é muito grande. Então, assim, nem só isso, né? É uma questão também de abrir portas de mercado de trabalho, né? E, quero comprar um imóvel, por exemplo, na Europa. Você comprando um imóvel na Europa, sendo europeu, as suas taxas de juros, elas são muito diferenciadas. Então, faz muito sentido você comprar um imóvel na Europa se você é um cidadão europeu. Ó, se você quiser comprar um imóvel aqui no Brasil, você fala comigo, né? Pode ser corretor, pô. Fala sério. Deixa eu te falar. E também tem a questão do passaporte em si, né? É muito mais fácil tirar esses passaportes do que tirar o passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro não lembro quando, alguns meses atrás. Paralisado. Foi paralisado. Não tinha, você não conseguia tirar. A Polícia Federal paralisou tudo. Nossa, foi um caos, porque a gente tinha muitos clientes que precisavam do passaporte para ir para Portugal porque tinham um visto de residência. Foi um caos. Exatamente isso. Você não fica dependendo de um órgão da Polícia Federal, né? Você tem 2 passaportes, você tem 3 passaportes. Isso é uma coisa legal também. Tem muita gente que me fala assim, mas eu até fui na casa de uma amiga minha final de semana, e aí ela falou assim, eu tô fazendo processo de cidadania italiana pro filho dela, e aí ela falou assim, mas já tô fazendo esse processo e tal, já tem a brasileira, porque eu descobri que o marido dela era espanhol. Falei, não, mas faz também a de espanhola pro seu filho. Ela, não, mas pra quê? Já vai ter de italiana. Falei, hoje existe a União Europeia, Espanha e Itália, né? São países amigos, mas a gente não sabe daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, né? A gente não sabe. Então, até daqui a 50 anos, a gente não sabe nada, na verdade, do futuro. Então, assim,
a cidadania, ela também precisa ser vista como um seguro de proteção. Não é só para, furar fila, ter visto, isenção de não sei o quê. Não, ela é um seguro de proteção. Né? Então, a gente viu ali, por exemplo, muitos brasileiros presos em Israel, né, na guerra. E muitos brasileiros que tinham a dupla nacionalidade. Eles puderam também acionar o governo português para ajudá-los a sair ali daquela situação. Teve né? esse caso? Tiveram vários casos assim. Doideira, não sabia disso não. Porque você é português também. Então, você pode acionar tanto o governo brasileiro quanto o governo português. Você pode querer voltar para Portugal, né? Então, existem ali muitas questões em relação à sua proteção, né? Então, quero, sei lá, acontece alguma coisa com o Brasil. Você pode simplesmente, no dia seguinte, ir, né, para algum país que você tem nacionalidade. Então, eu acho muito importante, se a pessoa tem direito a ter 5 nacionalidades, que ela tenha 5 nacionalidades. Porque realmente pode fazer sentido não para ela, mas talvez para os descendentes, né? Daqui a 100, 200 anos. Eu acho isso muito, muito importante, assim. E as pessoas não tiram. Tem uma, tá bom. Não, eu conheço uma moça que ela tem... Argentina, espanhola, italiana, portuguesa, brasileira. Eu acho que ela tem 5. Antigamente eu achava até que era... quer se mostrar, né? Tem tantas nacionalidades e tal. Hoje eu vejo todo sentido, assim. Em relação a banco também, né? Quero ter contas, por exemplo, nesses bancos. Cara, taxa fica mais facilitada, né? Fica melhor você, sendo cidadão daquele país, ter um banco ali naquele país. Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia falar aqui que realmente beneficiam para quem tenha essas diversas nacionalidades, né? Sim. E aí, quanto mais nacionalidade você tiver também, os teus descendentes vão ter mais possibilidades, né, de tirar uma segunda nacionalidade. Exatamente. E outra coisa, também pode acontecer deles quererem ser brasileiros, né? Então, se você tiver tiver uma dessas nacionalidades e algum descendente seu for morar num desses países e ele quiser ser brasileiro por algum motivo, faz sentido, né? Como é que é? Vamos lá. Sofia fez neurocirurgia lá na Itália, né? E aí decidiu ficar lá. E aí ela vira mãe, depois ela vira avó. E aí o meu bisneto, assim, porra, bem tinha um gordo lá no Brasil que apresentava um podcast que ele é meu bisavô. Cara, eu queria ser... Eu não sei quais são as regras pra virar cidadão brasileiro, tá? Mas queria ser brasileiro. Por quê? Sei lá, é porque eu quero ser. Porque pro meu bisneto faz sentido virar brasileiro. Exatamente. Entendeu? Talvez ele quer voltar pro Brasil, entendeu? Exatamente. Talvez, né, faça sentido realmente até por uma questão de guerra, né? A gente não imaginava que agora a gente ia vivenciar uma guerra ali na Europa, enfim. Então é isso. Faz todo sentido mesmo. Faz sentido. Então, pessoal, tirem muitas nacionalidades aí. O link da Você Português está aqui embaixo. Apesar de ser Você Português, tá? Faz Portugal, faz Espanha, faz Itália também. Vocês fazem alguma outra, por enquanto, tá nesses três? Você Português, a gente agora já tem a nossa holding, que é Você Europeu. Né? Sim, então, sim. Você Europeu, a Você Português faz parte, foi a primeira, mas depois a gente abrangeu aí também para a nacionalidade italiana e nacionalidade espanhola. Por enquanto, são essas 3. Show. Mas, pô, fico muito feliz quando a gente fez aquela... sentou aqui e tal, conversou sobre o business de vocês. Achei muito top de verdade. Eu sempre acabo o podcast com 2 perguntas, tá? A primeira é se... Não precisa dizer quem, tá? Mas se você indicaria alguém pra estar aí sentado, sendo entrevistado por mim. Indicaria alguém? Sim ou não? Difícil, né? Não precisa saber quem é a pessoa, não. Só se você indicaria. Sim, claro. É isso aí, viu? Por quê? Eu faço essa pergunta pra saber se você indicaria alguma pessoa aí, pra saber se foi uma roubada ou não estar aí. Não, achei ótimo. Adorei esse bate-papo. Eu amo o que eu faço. Eu tenho uma sorte, assim, de ser realmente apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, bater papo sobre direito internacional, planejamento migratório, pra mim, é muito bom, assim, e deu uma sorte, que eu amo geopolítica, eu amo esses entrelaces e tal. E foi muito maneiro. Por que eu faço essa pergunta, né? Porque, obviamente, pra saber se você gostou ou não. Porque se eu perguntar, você gostou? Gostei. Ia ser uma pergunta pobre. Por isso que eu faço essa pergunta, tipo assim, você indicaria alguém? Claro, indicaria. Opa! Então ela não botaria ninguém numa roubada, né? Mas feedback positivo não me leva pra frente. O que me leva pra frente é feedback positivo, é paulada, chinelada.
O que eu posso melhorar aqui, Tami? Pra próxima vez que você voltar, quando a gente for falar da você global, né? Que aí já não vai ser mais você europeu. Vai ser você global, que é outro nível da parada. Quando a gente... da próxima vez que você voltar aqui, pra você se sentir mais à vontade, mais feliz, você gostou do ambiente, eu, Heitor, como apresentador, fiz as perguntas que te deixaram... te deixaram mais à vontade. Qualquer coisa que você puder fazer pra eu melhorar aqui. Olha, tá difícil, porque realmente todos esses pontos que você falou, assim, foram muito positivos. Assim... 3, tá? De verdade, eu tô aqui pensando num feedback que eu poderia dar, assim, pra melhorar, porque fiquei super à vontade, foi super gostoso o bate-papo, acho que a gente, né, ficou bem entrosado. Pessoal aqui muito legal, ambiente muito acolhedor. Não sei o que poderia, assim... fazer diferente, de verdade, não sei. De verdade? De verdade. O último feedback que a gente teve aqui, que foi legal, mas que eu não coloquei por conta da minha falta de boa forma, foi, bota uma comidinha aqui, um amendoim, um M&M e tal. A gente até tinha, só que o que acontecia? Todo podcast era um pacote de M&M, aí assim, fui engordando, entendeu? Eu nem comeria. Você nem comeria? Nem comeria. Então não é um feedback que você daria pra mim? Não, pra mim eu fico só na aguinha aqui, nem comeria. Então tá bom. Fitness. Tá, show. Então, obrigado, tá? Obrigada a você, foi ótimo. Pessoal, fico por aqui, até mais. Valeu. Valeu, gente.